A neblina da floresta Bedrani não tinha o mesmo cheiro naquela manhã. O local ao norte da Índia, conhecido por seu ar fresco, carregava um odor de putrefação denso e nauseante. Era 22 de dezembro de 2024. Quando os guardas florestais pisaram na trilha principal, o silêncio não era de paz. Era o silêncio sepulcral que sucede depois que um predador executa sua presa. Diante deles, bloqueando com o caminho como uma barricada de carne e osso, jazia um colosso caído. Não era apenas um animal morto, era uma arquitetura biológica de aproximadamente 3 toneladas. Um elefante macho no auge de sua força reduzido a uma carcaça inerte. A cena incomum desafiava a lógica. Sangue fresco pintava o solo por centenas de metros. Árvores robustas haviam sido partidas como palitos de dente, e a terra estava revirada. A vegetação era testemunha muda de uma luta que não foi apenas física, mas apocalíptica. Os guardas sacaram suas armas, esperando encontrar caçadores furtivos. Mas, ao se aproximarem da montanha de músculos frios, o mistério se aprofundou. Não havia buracos de entrada de balas de grosso calibre. Não havia dardos de veneno. Não havia laços de aço. O que havia na pele espessa do gigante eram crateras, rasgos profundos, cirúrgicos, feitos por algo orgânico. Perfurações que indicavam uma força de mordida aterradora. A pergunta que congelou o sangue dos oficiais naquela manhã não foi o que aconteceu, mas sim o que existe nesta floresta capaz de executar, corpo a corpo, um tanque de guerra vivo? Esse é o ordinário, e hoje vamos rasgar o véu da ignorância e investigar um fenômeno que muitos dizem ser impossível. Deixe seu like e inscreva-se no canal. É totalmente de graça e nos ajuda muito por aqui. Ao final do conteúdo, comente o que achou. Agora vamos ao vídeo. A investigação do corpo gigante caído em Bedrani revelou uma história inesperada. Aquele elefante não teve uma morte rápida. Sua existência não foi apagada em um instante de misericórdia. A análise dos guardas florestais provou que ele foi submetido a uma tortura sistemática. Ele foi caçado, mas não como uma presa comum. Ele foi alvo de uma fúria aterradora que durou 3 dias ininterruptos de perseguição. 72 horas de terror absoluto. O predador, uma sombra inteligente e malévola, isolou o gigante. Ele o privou de água. Ele o impediu de comer. Ele o separou de qualquer chance de socorro. Imagine o desespero dessa criatura. Toneladas de potência enlouquecidas pela exaustão, virando-se para atacar o nada, enquanto olhos amarelos observavam da escuridão, esperando o único momento em que os músculos falhariam. O vice-diretor da reserva na época olhava para as evidências com o rosto pálido. As manchas de sangue contavam a narrativa de uma fuga desesperada e inútil. O elefante tentou correr, tentou lutar, tentou sobreviver, mas seu algoz era paciente. Ele atacava, rasgava a carne aos poucos, recuava para as sombras e deixava o medo e a hemorragia fazerem o resto do trabalho. Quando o titã finalmente caiu de joelhos com os pulmões queimando de exaustão, a execução final foi entregue com frieza mecânica. E se você pensa que isso foi uma anomalia, um erro na matriz da natureza, você está enganado. Isso não foi um acidente, foi um padrão. Vamos voltar no tempo. 22 de maio de 2019, Parque Nacional Aravassu-Lan, sul da Índia. O cenário se repete. Outro gigante tombado. Outra cena de crime sem suspeitos humanos. As marcas no corpo contavam a mesma história brutal. O predador não tinha pressa. Era um sádico. Atacar, recuar, esperar. Uma guerra de atrito. O assassino cansou sua vítima por horas, talvez durante uma noite inteira de agonia sob o luar, drenando a vitalidade do gigante gota a gota, até que a resistência se tornasse impossível e ele pudesse finalizá-lo. Os dados começaram a surgir. Entre 2014 e 2019, no infame Parque Nacional de Corbett, 13 elefantes tiveram suas vidas ceifadas de formas não naturais. Isso mesmo, 13. Não 2 ou 3, mas sim mais de uma dezena de gigantes abatidos.
Não estamos falando de doenças, não estamos falando de velhice, estamos falando de assassinatos predatórios. Todos eles compartilhavam a assinatura do mesmo modus operandi. Um predador solitário, calculista, que escolhia o momento perfeito, isolava o alvo da manada e atacava com a precisão de um neurocirurgião armado com facas de açougueiro. Mas há um capítulo nesta saga de sangue que supera todos os outros em termos de crueldade. O ano era 2017, santuário de vida selvagem de Pesa. A natureza decidiu ser o carrasco. Uma seca bíblica castigava a região, a pior em 115 anos. Rios majestosos viraram cemitérios de lama rachada. O calor distorcia o ar e o cheiro de morte estava em toda parte. Neste cenário de apocalipse, onde a sobrevivência era um luxo, algo inédito e aterrorizante começou a acontecer. Em apenas 4 meses, 18 elefantes foram dizimados. Como já conhecemos a sabedoria da natureza, sabemos que predadores adotam seu padrão de caça em épocas de escassez. E foi exatamente isso o que ocorreu aqui. Eles foram abatidos. Um predador viu na fraqueza climática uma oportunidade de banquete. Ele usou a seca como aliada. Os relatos dos guardas florestais descrevem cenas que desafiam a sanidade. Em um dos casos mais perturbadores, encontraram os vestígios de uma emboscada macabra perto de uma poça de água remanescente. Imagine a cena: um jovem elefante com a garganta seca como lixa, desesperado, aproximando-se da água barrenta. Seus sentidos estavam entorpecidos pela necessidade vital de beber. No momento em que ele baixou a guarda e a cabeça para tocar a água, a morte saltou. Não houve aviso nem perseguição. O predador escalou as costas do animal como se fosse uma árvore e cravou suas presas na base do crânio, atrás das orelhas. O elefante era subadulto e não tinha atingido seu tamanho máximo. Estava fraco e desidratado. Seu executor sabia exatamente onde desligar o sistema nervoso da vítima. Foi cirúrgico, foi letal, foi uma execução a sangue frio. Quem é o monstro? Quem tem a audácia de desafiar um tanque de guerra? Estamos falando de uma entidade feita de sombras e chamas. Estamos falando de listras negras sobre o ouro. Estamos falando do tigre de Bengala, o imperador das selvas asiáticas, o imperador felino. Parece insanidade, não é? Como um animal de 300 quilos derruba uma fortaleza viva que pesa toneladas. É como ver um homem desarmado derrubar um caminhão em movimento. Mas a natureza não liga para as nossas probabilidades. Em 1959, um arquivo esquecido descreve uma cena nas profundezas da selva indiana que parece ficção. Uma tigresa faminta, movida por aquele buraco negro no estômago que exige carne, avança silenciosamente em direção a uma mãe elefante e seu filhote. Ela não é estúpida. Encarar a mãe de frente seria um fim instantâneo. Ela seria esmagada como um inseto. Então ela adota a paciência de um sniper. Ela rasteja, ela espera, ela se torna parte da vegetação. E quando a mãe se distrai por uma fração de segundo, a tigresa foca no elo mais fraco, o filhote. O ataque é uma explosão de violência cinética, um vulto laranja, uma mordida trituradora na traqueia. O filhote cai antes mesmo de entender que estava morrendo. A mãe, tomada por uma fúria primitiva, uma mistura de dor e ódio, avança. O chão treme com sua carga. Mas a tigresa não recua. Ela dança com a morte. Com garras de 7 centímetros, ela rasga a pele blindada da mãe, desviando de presas e patas que poderiam pulverizá-la, ferindo gravemente a matriarca antes de desaparecer na espessura da floresta, arrastando seu prêmio. E isso nos leva às anotações do lendário caçador e naturalista Jim Corbett. Em 1875, ele documentou algo que a ciência considerava impossível: a cooperação. Ele encontrou evidências irrefutáveis de 2 tigres trabalhando em sincronia para derrubar um elefante adulto, também durante um período de seca severa. Isso muda tudo. Tigres são os eremitas da selva. Eles vivem sozinhos, caçam sozinhos e morrem sozinhos. Mas a fome é um motivador terrível. Será que diante do desespero eles estão reescrevendo seu próprio código genético de comportamento? Estariam eles formando alianças temporárias para abater alvos impossíveis? Mas a pergunta que não quer calar é:
Por quê? Por que arriscar a vida contra um oponente tão superior? A resposta é simples: a sobrevivência. Tigres preferem cervos, javalis, gauros, mas quando aqui a floresta fica vazia, quando a humanidade invade e as presas somem, ou quando a seca assola e os animais migram, o tigre se vê diante de uma escolha binária: adaptar-se ou ser extinto. Elefantes jovens, doentes ou solitários deixam de ser intocáveis e passam a ser vistos como montanhas de carne ambulantes. É o comportamento do desespero. Khabib, cientista sênior do Instituto de Vida Selvagem da Índia, analisou o massacre de 2024. Segundo ele, o elefante já estava enfraquecido, mas isso não diminui a coragem insana do ataque. E aqui está o dado que deve te deixar acordado à noite. Isso não está parando, está aumentando. O Parque Corbett virou um coliseu romano. A população de tigres está crescendo, o que é um milagre da conservação, mas a terra não estica. O espaço é finito. Os territórios estão se sobrepondo como placas tectônicas prontas para causar um terremoto, porque aqui a fronteira é com os assentamentos humanos. A Índia superou recentemente a China no número de habitantes, milhares de cidades crescendo, aldeias superpopulosas e menos espaço para a vida selvagem. Os tigres que se aproximam e atacam humanos são abatidos. Os tigres que ficam dentro da floresta estão vivendo uma competição maior por alimento, mais predadores para a mesma quantidade de presas. Aumentar o radar e mirar para outra fonte de proteína é o que vem acontecendo. Nos últimos 3 anos, 11 elefantes foram executados por tigres somente no Parque Corbett. Mas não se engane, nesta guerra de titãs, o predador nem sempre sai vitorioso. Às vezes, a presa revida com a fúria de um deus vingativo. Em 2021, o silêncio da floresta foi quebrado por sons de ossos partindo. Guardas encontraram o corpo de uma tigresa, mas ela não estava apenas morta, ela estava destruída. A autópsia revelou uma rotação anormal da cabeça. Seu pescoço havia sido torcido como o de uma boneca de pano. Ela cometeu um erro fatal. Tentou atacar um filhote e a manada não fugiu. A manada de elefantes reagiu, julgou e condenou a tigresa. Então, respondendo à pergunta final, um tigre pode abater um elefante adulto? A resposta é um sim aterrorizante. Sim, geralmente são os jovens, os doentes, os isolados. Um elefante adulto, saudável, no centro de sua manada é uma fortaleza inexpugnável. Mas quando a lua se esconde, quando o tigre é um mestre da morte, quando a fome supera o instinto de autopreservação, o impossível acontece diante dos nossos olhos. Essa é a beleza macabra da natureza. Ela não segue nossas regras, ela nos lembra que na selva não existe rei absoluto, existe apenas o vivo e o morto. Até os gigantes caem. E o assassino mais improvável pode se tornar o pesadelo mais letal quando encurralado. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, inscreva-se e comente. Fui!